bem-vindos a mais um vídeo incrível sobre a vida na roça. Hoje vamos falar sobre um assunto que preocupa muitos moradores de sítios e chácaras: os animais predadores, que ameaçam as aves e animais domésticos criados na propriedade rural. A convivência entre predadores silvestres e animais domésticos é um desafio que muitos criadores da roças enfrentam. Enquanto os predadores silvestres desempenham um papel importante na manutenção do equilíbrio ecológico, suas incursões em áreas de criação podem resultar em conflitos e prejuízos para sitiantes e fazendeiros. As galinhas tudo assustadas. Olha aí. Quem tá comendo as galinhas? Olha o bucho dela, já acabou de comer um frango. Vamos começar falando sobre os principais predadores de aves, como galinhas, patos, marrecos e gansos. Esses animais de criação são frequentemente alvos de predadores furtivos. Veja agora os principais devoradores de suas galinhas. Aí vai eu procurando, o pinto só sumindo, sem saber o que era. Aí quando foi a hora de manhã, veio. Aí vi a perninha aqui de um aqui, a patinha aqui. Pô, eu digo, oxê, estão ficando doentes, morrendo, porra é essa? Quando eu tinha a tauba, olha quem é que tá comendo meus pintos. Opa aí. É brincadeira, uma porra dessa. O guaxinim, ou mão pelada, e o coati são pequenos carnívoros ágeis e inteligentes, capazes de invadir galinheiros em busca de ovos e aves. Os guaxinins têm um apetite voraz por peixes e anfíbios e, ocasionalmente, investem em criações de galinhas, principalmente com o objetivo de se banquetear com ovos e pintinhos. Por outro lado, os coatis demonstram uma preferência mais acentuada pelos ovos em comparação com as aves em si, e raramente se aventuram a atacar criações. Outro ponto é que o mão pelada é noturno em suas atividades, enquanto o coati é uma criatura diurna. O furão é outro predador furtivo que representa uma ameaça para aves de capoeira. Ele é um predador notável cujo cardápio principal consiste em pequenos animais, ocasionalmente atacando presas de tamanho superior ao seu, como roedores, aves terrestres, lagartos, cobras, sapos e até mesmo peixes. Entre os predadores de aves de criação, o furão se destaca como uma das espécies que mais causam estragos, atacando galinhas e patos de maior porte. Há relatos até de ataques a gansos. Lobo-guará, cachorros do mato e raposas são canídeos selvagens que podem atacar aves e animais de criação. Sua dieta é variada, incluindo frutas, insetos, roedores, lagartos, cobras e aves silvestres. No entanto, devido à sua notável adaptabilidade à presença humana, eles também exploram áreas agrícolas em busca de alimento, o que pode resultar em consideráveis danos, uma vez que esses animais adquirem o hábito de predar animais domésticos. Quem já viu isso? Cachorro do mato comendo a faca. Tamanho 1 hora da tarde. Olha os outros lá. E ó. Tá vendo, Silão? Olha lá, ó, comendo franguinho, ó. Já vai embora, ó. Não tá me dando sossego não, rapaz. Já comeu um, vai comer tudo aqui, ó.
Jaguatirica e os gatos do mato também são predadores de aves domésticas e outros animais menores. Esses felinos são criaturas de hábitos noturnos e sua habilidade em caçar é marcada pela discrição e eficácia. Se decidir invadir um espaço confinado, podem causar uma devastação completa na criação, embora consumam apenas algumas cabeças. A adrenalina da caça, combinada com o instinto predatório, leva o animal a cessar sua matança somente quando não há mais movimento entre as suas presas. Quando se trata de predadores de aves de criação, normalmente restam poucos vestígios ou até mesmo nenhum das vítimas, o que torna bastante desafiadora qualquer tentativa de análise e identificação posterior do responsável pela predação. Olha o estrago que a bicha fez aqui, ó. Ó, e brava. Olha o tanto de galinha. Matou 14 galinhas. Aqui tá bonito. 14 galinhas e o galo. Ó. Braba, braba. Embora o emprego de cães de estimação possa ser eficaz na proteção contra ataques de predadores selvagens, há casos em que esses cães podem prejudicar criadores, resultando na morte ou ferimento de animais de criação de pequeno e médio porte. Quando os cães não recebem a devida supervisão e vagam livremente, podem se tornar agressivos e, em certo sentido, selvagens. Frequentemente, esses cães causam danos substanciais às criações, especialmente a aves e ovelhas. Devido à sua natureza doméstica, os cães não são eficazes durante o ataque a animais maiores e acabam infligindo ferimento significativo às presas ao invés de matá-las. Além do prejuízo econômico direto decorrente da morte dos animais atacados, os cães de estimação também podem causar prejuízos indiretos, como o estresse no rebanho, que interfere na sua alimentação adequada e, consequentemente, prejudica o ganho de peso. Hoje amanheceu assim, ó. 49 franguinhos mortos. O cachorro matou. 49. Era tudo grandinho, quase no ponto de abate. Agora vamos conhecer os predadores que representam uma ameaça para animais domésticos de maior porte, como cabras, ovelhas, bezerros e porcos. Neste grupo, destaca-se a onça-pintada, pois esse majestoso felino é o maior predador das Américas e pode atacar animais de grande porte, como bezerros e porcos. Pode pesar até 140 quilos e medir 80 centímetros de altura. A onça parda, também conhecida como sussuarana, é outra espécie de felino que pode representar uma ameaça para animais domésticos de maior porte. Ela pode pesar até 70 quilos e medir 80 centímetros de altura. Tanto as onças pintadas quanto as onças pardas são animais extremamente ativos, capazes de caçar tanto durante o dia quanto à noite. Sendo predadores oportunísticos, esses felinos podem se alimentar de animais domésticos quando disponíveis, com destaque para o gado bovino e caprino. Embora em casos isolados as onças possam causar prejuízos consideráveis aos pecuaristas, estudo realizado no Pantanal, no sul da Amazônia e no oeste do Paraná indicam que, em média, apenas uma ou duas cabeças de gado a cada 100 são perdidas devido a ataques da onça pintada. É crucial considerar este contexto, visto que, em termos gerais, outras causas de mortalidade, como doenças, acidentes, complicações no parto, picadas de cobra, afogamentos e desnutrição, geralmente têm um impacto financeiro mais significativo para os produtores. Portanto, investir em melhores práticas de manejo do gado representa uma estratégia mais sensata para melhorar a produtividade da pecuária, em vez de eliminar a presença da onça pintada. Onde uma presa dela pegou, e do outro lado aqui, ó. Aqui do outro lado aqui, tá aqui o sinal da garra dela do outro lado aqui também, ó. Aí, pegou outra aqui, ó.
Esse daqui foi... Ainda agora que ela pegou ele, ó. Tá fresquinho, fresquinho, fresquinho mesmo. Que a onça tinha acabado de pegar, ó. Comeu tudo por dentro. Isso aqui foi a onça parda que fez. Olha aqui. Tem a marca aqui, ó. Da mordida dela aqui. Aqui assim tem outra marca. E aqui, ó. Tem outra marca aqui assim também das presas dela. Aí, a onça tomou de conta da carne. Aí, ó. Não deixou encostar mais não a onça. Ó, virou o diabo. Ela agora vai comer todinho o bode. Não deixou desse tamanho. Já tá matando os bodes e comendo. Tá vendo? Olha que é uma fera. Criei. A pobre da mulher já tá nervosa. Com medo. E tá ruim, viu? Eita porra! É importante lembrar que a degradação do habitat levou esses animais a se aproximarem de áreas habitadas em busca de alimentos. Aqui estão algumas dicas para ajudar a proteger seus animais de criação. Reforce cercas e galinheiros para evitar a entrada de predadores, sendo a melhor opção a construção de galinheiros parcialmente cobertos com tela reforçada e bem presa ao chão. Mantenha os animais domésticos em locais seguros durante a noite, preferencialmente iluminados. Utilize cães pastores ou sistemas de proteção, como alarmes e sirenes, para dissuadir os predadores. Evite alimentar animais selvagens, como veados e antas, o que pode atrair predadores para perto de sua propriedade. Não manter vacas prenhas ou bezerros próximos à mata ou em descampados. Usar cercas elétricas ao redor de pastos usados como maternidade. E soltar bombas e fogos de artifício quando o predador for surpreendido próximo aos animais de criação, bem como instalar iluminação na parte externa em currais ou galinheiros. A máquina aqui agora. Vou revólver aqui agora. Olha aí a bichona aí. Seco da testa aquela dúvida aqui agora. No seco da testa. É fundamental respeitar a natureza e encontrar maneiras de conviver em harmonia com essas incríveis criaturas. Com o devido cuidado e prevenção, podemos proteger nossos animais e, ao mesmo tempo, preservar a diversidade da vida selvagem em nossas regiões rurais. Lembre-se que matar qualquer espécie de predador da fauna brasileira é ilegal. E mais do que isso, é um crime tipificado na Lei de Crimes Ambientais. Espero que tenha gostado desse vídeo e que ele tenha sido informativo para vocês. Se gostou, não se esqueça de deixar o seu like e se inscrever em nosso canal para mais conteúdo sobre a vida no campo. Obrigado por assistir e até a próxima. Aí, ó. Vou pegar minha galinha aí, ó. Hoje, 22 de janeiro, aqui na Fazenda Araponga. A presepada que aconteceu aqui hoje. O sucuri pegou o bezerro e não deu conta de engolir.